Hoje a gente vai aprender 10 desses alimentos que precisam ser inseridos no nosso dia a dia, na nossa alimentação. E a Fernanda Dalbal, que é a nutricionista que está conosco nesta semana, né? Parabéns, antes de mais nada, pela sua profissão. Você trouxe essas 10 dicas para nós. Trouxe 10 dicas para ter um dia a dia mais saudável, sem grandes esforços, digamos assim, né? Sem grandes esforços. Sem grandes esforços. Senta que vai para a cozinha que aquilo toma todo o tempo. Mas essas são receitas, são alimentos importantes. Na verdade, eu decidi trazer dicas para que a gente tenha alimentação mais saudável no nosso cotidiano sempre, sem precisar mudar completamente a nossa rotina. Porque às vezes o que as pessoas imaginam é que quando a gente precisa ter uma alimentação mais saudável, a gente precisa gastar muito dinheiro, a gente precisa mudar completamente aquilo que a gente come. E eu sou o tipo de nutricionista que gosto de sempre falar o básico funciona, né? A gente não precisa sair muito daquilo que a gente aprendeu, né? Então, tem, por exemplo, a indústria que veio com tanta coisa diferente, aí a gente quer implementar essas coisas no nosso dia a dia, acaba não indo para o lado mais saudável pela facilidade, né? Tudo em pacotinho, tudo pronto, pré-preparado. Então, é mais nesse sentido, assim, de como a gente manter uma alimentação mais saudável, você tem que mudar completamente. Teve uma pessoa, não sei se foi um médico, que veio aqui, ele falou desembalar menos e descascar mais. Essa frase está sendo muito usada ultimamente. Bem usada, né? Tá. Ou seja, comprar menos alimentos embalados. Sim. Né? E produzir o seu próprio alimento descascando, cozinhando e preparando com tanto carinho. Sim, comer comida de verdade, né? Aquela que a gente planta, colhe e prepara, que é a melhor coisa que tem. Uma das coisas, a primeira coisa que eu gosto de falar é que a gente precisa começar o nosso dia tomando café da manhã. Direitinho, né? Direitinho. E o que é um café da manhã direitinho? Com certeza não é o pão branco com margarina, café e leite, eu tenho certeza. Que é o que a maioria dos brasileiros colocam no seu dia a dia, né? Sim, mas não pode até todo ser, dia, né? Só complementar, né? O que a gente precisa é de uma fonte de carboidrato boa, uma fonte de proteína também muito boa. Aí a gente precisa colocar uma fonte de gordura e colocar uma fonte de fibra, né? Um alimento cru, não comer o tempo todo um alimento que seja processado, né? Mesmo que ele seja minimamente processado. Então, o que eu acho interessante é, por exemplo, vou dar um exemplo 3 exemplos aí de café da manhã saudável, né? A gente pode comer um pão que seja o pão branco, que seja o pãozinho francês, tadinho. Ele virou um vilão, né? E ele nem é tão vilão assim, só que a gente não pode... Ele atrapalha um processo de emagrecimento, mas ele não faz mal, a não ser que a gente tenha alguma questão com ele. Por exemplo, você sente desconforto com glúten, ou quando come o pão francês, já percebe que o intestino fica mais preguiçoso. Aí eu diria para evitar, mas ele não precisa ser excluído, né? E aí comer um pãozinho francês, por exemplo, não com margarina, mas sim com manteiga, né? A diferença entre a margarina e a manteiga é que a margarina é um alimento vegetal, tem gordura saturada, ele tem ali, ele não é nada saudável, né? É legal a gente falar sobre essa diferença da manteiga e da margarina, porque a grande maioria dos brasileiros tem na sua mesa margarina porque é mais em conta. Só que o custo da sua saúde, por economizar na manteiga, que é um pouquinho mais cara, quer dizer, vai colher lá na frente. Vai gastar dinheiro com remédio, vai gastar dinheiro com médico, com exame, com um monte de coisas que, no caso da manteiga, gastando um pouquinho a mais na sua compra, economiza lá na frente. Com certeza. É isso? Isso é super importante que você falou, o que a gente precisa fazer agora para evitar os problemas depois, né? Evitar os problemas de saúde e ter que gastar com médico, exames, medicamentos. Por que não cuidar agora, né? A gente não precisa esperar para ver o que vai acontecer, né? E muito se vê que é isso que acontece. As pessoas querem viver o momento, querem viver o agora, aproveitar o que é gostoso todo dia e não se preocupam com o depois. A gente pode ter uma alimentação mais saudável e pode sair dessa alimentação saudável. Ela não precisa ser 100% do tempo só comida saudável. A gente precisa ter um equilíbrio. Então, escolher alguns dias na semana e algumas refeições para a gente poder
aproveitar, mas lembrando sempre que o saudável ele precisa prevalecer, precisa estar ali presente mais vezes, né? Essa questão do café da manhã, por exemplo, a manteiga ela é um alimento natural, né? A margarina não, é um alimento processado, transgênico e muitas vezes, né? Porque ela, inclusive, se você lê o rótulo da maioria delas, você consegue ver que ela é feita com soja transgênica. Então, é um alimento que a gente nem sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Quer dizer, já sofreu tantas mutações em laboratório, aquela planta, que você não sabe qual vai ser o efeito no seu organismo. Porque o seu organismo foi feito para a planta saudável, para a planta natural e não modificada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o transgênico em relação a isso, não é isso? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Existem estudos sendo feitos, né? Já existem algumas informações a respeito do que pode acontecer, mas nada concluído ainda. Mas é algo que é muito novo, então daqui a pouco, né? Daqui a alguns anos, a gente vai começar a saber qual vai ser a consequência disso, né? Então, e a manteiga não, a manteiga é um produto da gordura animal, então é bem mais saudável. E aí, uma fonte de gordura, gente, comer pão com ovo no café da manhã, né? Não precisa ser junto, pode ser separado. Ai, eu amo aquele ovo molinho. Acho uma delícia comer de manhã. Exato, come um ovo e varia, né? O ovo, dá para você preparar ele de tantas maneiras. Até a crepioca, né? Sim, você come certeza. o ovo na crepioca, você nem vê o ovo. Nem vê o ovo, exato. Então, um pãozinho com um ovo mexido, ou um omeletinho, colocar alguma semente no meio. Então, aproveita, gosta de gergelim? Coloca um gergelim. Semente de abóbora. Semente de abóbora. Tem alguém me provocando aqui no ouvido e perguntando se ovo com bacon no café da manhã, como tem culturas que tem isso, se é saudável. Vou falar para você que não é ruim, gente, não é ruim. O que a gente precisa é parar de ter medo de comer. Desde que a comida seja comida de verdade, porque o bacon também é uma comida de verdade. O que não é recomendado é que você coma isso todos os dias, ou em grandes quantidades, mas não tem problema comer, o que a gente precisa é de equilíbrio. Então, óbvio que se você comer um pão com o ovo, mais o bacon e uma fruta com um pouquinho de aveia, com um pouquinho de chia, né, são alimentos, sementes e cereais melhoram a saciedade. Então, se a gente colocar isso junto ali, a gente vai se saciar mais, então a gente vai comer menos bacon, mas vai comer, ele vai estar ali presente. E tomar o leite com café, uma coisa que eu sempre recomendo é que a gente troque o leite de caixinha pelo leite de geladeira, né? O leite que está na geladeira, ele é o leite sem conservantes, né? Tanto é que é um leite que fica ali por menos tempo, ele tem menos tempo de vida de prateleira. Aqueles leites de garrafa. Isso, porque esses leites são os leites sem conservantes, são os leites, digamos assim, de verdade, né? O leite de caixinha é um leite que está na prateleira há muito tempo. Então, para ele ficar ali esse tanto de tempo, né? Muita química está ali para que ele consiga ficar ali fora da geladeira e por muito tempo. Então, é sempre bom a gente fazer essa troca, porque aí a gente também consegue ter uma alimentação mais saudável, livre de muita química, muito conservante, às vezes corantes, inclusive. Corantes são cancerígenos, né? Alguns deles, inclusive, tem estudo comprovando isso. Além de muitas alergias que podem causar esses corantes, né? Às vezes a alergia que a gente tem, essa intolerância que todo mundo está tendo aí, né? Porque a intolerância à lactose nunca foi tão falada, né? Ela é algo que pode vir mais dos conservantes e corantes do que do próprio leite em si. É um alimento que causa uma alergia? Claro que é, né? Sim, e tem pessoas altamente intolerantes, não podem nem ver o leite, né? Mas os conservantes e os corantes, eles contribuem muito para isso. Eles deixam o nosso organismo muito mais sensível, né? E impedem o nosso intestino, muitas vezes, de absorver nutriente. Então, se a gente está trazendo esses alimentos com muita química para o nosso corpo, a gente acaba atrapalhando o corpo no processo de absorção de nutrientes, então a gente não está fazendo um bem para o nosso organismo consumindo esse tipo de alimento, né? Então vamos pensar nessas 10 dicas, porque o tempo passa muito rápido, nós temos assim, eu queria que você elencasse e resumisse da melhor maneira possível para que a gente possa pelo menos chegar aos 10 alimentos que são necessários inserirmos no nosso dia a dia, na nossa alimentação para termos saúde. Olha, fruta todos os dias,
né? E não de lanchinho, então preferência no café da manhã ou de sobremesa de almoço, sobremesa de jantar. A gente precisa começar a consumir variedade de alimento, isso é uma outra coisa para trazer mais saúde, não ficar todo dia arroz, feijão, uma proteína, uma salada, e a mesma salada, e o mesmo legume. A gente precisa variar os legumes para ter fontes de nutriente diferente. Frutas, verduras, legumes, claro que precisam ser consumidos, mas quanto mais variado, melhor, né? Outra coisa que eu sempre gosto de falar para a gente consumir mais sementes. Então, semente de abóbora, semente de girassol, gergelim, linhaça, a chia, conseguir encaixar eles ali ao longo do dia, um pouquinho que seja, já vai trazer muito mais fibra, muito mais mineral. Isso combinado com castanha vai bem. Exatamente. As castanhas são excelentes opções para lanche, elas têm um poder de saciedade muito grande. Para quem tem essa correria do dia a dia, ao invés de comer um pacotinho de alguma coisa, uma bolacha, um biscoito, come um pacotinho, um pouquinho, um fundinho de mão de castanha, né, com frutinha seca também, que é super importante para você poder ter mais fonte de nutriente também. Outra coisa, consumir, uma boa opção para consumir mais sementes, castanhas de forma geral, é comer granola salgada. Né? Você pode fazer a sua própria em casa ou comprar prontas, que hoje a gente tem bastante variedade aí nas lojas de produtos naturais. Eu quero aprender a fazer. Você de casa quer aprender a fazer? Olha, eu estou achando uma delícia isso, pensar. Você faz os pacotinhos, as porções, né, na verdade, dessa granola salgada e pode comer. Sim. Na hora da fome? E na hora do almoço jogar um pouquinho por cima da comida ou na salada e no jantar também. Então, você já enriquece a alimentação sem precisar mudar seu arroz, feijão, proteína e salada. Você já tem uma granolinha ali, já está melhorando bastante as suas fontes de nutrientes, né? Outra coisa muito importante é a gente variar a proteína e não consumir carne vermelha diariamente. Né? A carne vermelha, ela acaba trazendo, a digestão dela é mais lenta, ela acaba trazendo alguns prejuízos para o organismo, para a pele, né, para a mulherada e para cabelo, unha, essas coisas. Então, a gente seria muito melhor se a gente conseguisse consumir alternado e, inclusive, tentar não consumir proteína animal todos os dias, né? Um dia na semana você não comer nenhum tipo de proteína animal, a proteína também é encontrada... Isso não é modismo, isso é orientação. É uma orientação que eu gosto de dar. Segunda sem carne, a sexta sem carne, mas vira um modismo, né? E a gente está aqui falando de situações saudáveis na alimentação. Então, no caso da pessoa tirar um dia para eliminar a proteína, vai comer mais frutas, mais verduras, mais legumes, mais sementes, mais castanhas, etc. É uma opção. Hoje não vai ter carne. Na verdade, assim, a questão esse estilo de vida, de eliminar a proteína em um dia, já é uma outra coisa. É mais pela questão de diminuir a quantidade de consumo de produtos animais por conta do meio ambiente, né? Essa questão aí tá realmente uma coisa mais de moda, assim, mas ela é super importante, sim, de ser falada e pensada no sentido mesmo de proteção do meio ambiente. Mas na questão da saúde, eu gosto de orientar bastante. Inclusive, o meu público é um público de fertilidade. Eu trabalho com fertilidade e gestação. Então, inclusive, principalmente para mulheres que desejam engravidar ou pretendem engravidar, né, ainda, é muito importante que o consumo de carne vermelha seja reduzido. Por conta ele dá uma bagunçadinha ali na questão do ciclo, e piora um pouco essa questão de fertilidade. Mas não só para mulheres que querem engravidar, mas isso em pensando geral. na mulher ou no homem também? Também. Porque tem homens que são viciados em carne vermelha, não fica sem de jeito nenhum. A maioria. Então, se o casal está pensando em engravidar, para melhorar essa fertilidade, seria interessante os dois eliminarem por um tempo essa carne vermelha e substituir pelo peixe? Peixe, frango, ovo, né? Ou comer as proteínas vegetais também, né? Então, as leguminosas são excelentes fontes de proteína vegetal. Feijão de qualquer tipo, grão de bico, que inclusive
as pessoas não têm esse hábito de comer leguminosas variadas, né? Come feijãozinho carioca lá. Então, feijão branco, feijão preto, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, sim. A proteína de soja também, para diferenciar um pouco. Existem tantas receitas aí para poder explorar o mundo da proteína de soja. É legal reduzir, sim, reduzir. Não precisa eliminar, né? A não ser que queira. Mas reduzir a carne vermelha é bem importante para a questão da saúde, sim. E olha, deixamos de falar algum alimento dentro das 10 dicas que você ia trazer para nós? Alimento, deixa eu ver minha cola. Ah, isso, vê aí. Deixa eu ver minha cola. Gente, eu não sei como elas conseguem, né? Eu falo das nutricionistas, como elas conseguem memorizar o que tem de nutriente em cada alimento para poder combinar com cada tipo de pessoa, com cada tipo de dieta, com cada necessidade. Você vê, até para engravidar precisa de uma alimentação diferente. Tem que ter cola. Tem que ter cola, senão não tem jeito, é muita coisa. Mas é que a gente fala tanto, né, todo dia para tantas mulheres aí, então acaba memorizando mesmo. Vegetais verdes escuros é muito importante a gente consumir, por conta do ferro, né? Vegetal verde escuro, e aí consumir gotinha de limão na comida ou temperar a salada com limão para poder absorver esse ferro, por conta da vitamina C, que ela ajuda a potencializar a absorção desse ferro desses alimentos. Então, é muito importante isso também. No caso, por exemplo, se a pessoa comer um refogado de espinafre, que é um verde mais forte, fez lá com aquele ovinho fininho, né, dissolvidinho ali no meio, ficou tão gostoso. Ai, nossa, que delícia. Mas vai perder o ferro se ela não tiver as gotinhas de limão? Ela pode chupar uma laranja, por exemplo? Pode, não. Um suco de acerola? Sim, com certeza, não vai perder, né? Perder não perde, não. Mas para potencializar essa absorção, fazer com que a gente consiga, o corpo consiga absorver mais esse nutriente, aí é importante ter uma fonte de vitamina C junto. Então, ou as gotinhas de limão, ou um suquinho, né? De preferência sem açúcar. Sem açúcar. De acerola, de limão mesmo, né? Ou de laranja. Comer um kiwi, um moranguinho, a laranja mexerica aí de sobremesa ou na própria salada, para quem gosta de colocar fruta na salada. O importante é ter uma fonte de vitamina C, uma fruta cítrica junto. Eu sou tão apaixonada por limão que eu ponho limão até na sopa. Nossa, sério? Fica uma delícia. Olha, vou tentar isso. Canja, que a gente pensa assim, a canjinha, né, galinha, desfiadinha, arrozinho. Aí você põe umas gotinhas de limão, muda totalmente, não vai ser mais aquela canja e dá um realce no sabor. Nossa, muito eu vou bom. Provar isso, gente. Experimenta, pôr umas eu sou a rainha do limão. Sopa. Adoro pôr limão até no macarrão, mas na sopa eu nunca coloquei. Olha, eu quero agradecer, Fernanda, a tua participação comigo, sempre eu que agradeço. E estamos abertos. Muito obrigada. Estamos abertos. Muito obrigada. Você sabendo da necessidade de uma orientação para quem está em casa, para quem acompanha mulher.com, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço. Muito gostoso estar aqui com você. Obrigada. E mais uma vez, parabéns pelo Dia do Nutricionista, obrigada, que é dia 30, gente. né? É dia 31. Dia 31, esse mês tem 31. Estava pensando no último dia, mas dia 31. Quarta-feira. Obrigada. Olha que delícia, gente.